O governo federal limitou a 5% os descontos de empréstimos consignados dos beneficiários do Auxílio Brasil. Essa matéria, inclusive, é destaque no site da CNN. Antes, o valor máximo do desconto era de 40%. As novas regras foram publicadas hoje no Diário Oficial e já estão em vigor para os novos contratos. De acordo com o texto, o número de prestações para o pagamento do crédito não poderá passar de 6 parcelas, ou seja, a pessoa pegou o crédito, não pode pagá-la por mais de 6 vezes. Já a taxa de juros não poderá ser superior a 2,5%. Antes da mudança, o número máximo de parcelas era de 24 vezes. E a taxa de juros poderia chegar a 3,5%. E aí, Herédia, isso vai beneficiar quem? Se você entra num supermercado, vai lá na parte de geladeira, fogão, né, de eletrodomésticos. É muito comum ver 24 vezes, porque é a única maneira que o pobre... É o tamanho da parcela, não é quanto vale o bem, né? É o tamanho da parcela que cabe no orçamento. Muitas vezes o valor final fica muito maior, ok, mas o que importa é a parcela, quanto eu sobrevivo pagando. Mas agora essa mudança, isso vai beneficiar quem? Olha, vai beneficiar os tomadores de empréstimo, né? Aqueles beneficiários do Auxílio Brasil, porque aqui, o que nós estamos falando aqui, Elisa, é de segurança financeira. A maior crítica a essa categoria, essa modalidade do consignado para quem recebe o Auxílio Brasil, primeiro foi considerado uma medida extremamente eleitoreira e segundo, expôs e colocou em risco os milhões de brasileiros que recebem o Auxílio Brasil e que, portanto, teriam de uma hora para outra, por uma necessidade, inclusive até sem muita compreensão de como funciona a taxa de juros, de como funciona um crédito, muitos nunca nem tinham tomado crédito, exatamente pela condição de fragilidade, se expor a uma insegurança financeira gigantesca, comprometer 40% da sua renda com uma dívida, é uma coisa assim, é completamente fora de propósito. O alarme começa a soar quando o crédito de um país começa a comprometer, ou o endividamento das famílias começa a comprometer 25%, 30% da renda das famílias. Então, imagine que as famílias que já estão em condição de renda muito baixa e, portanto, recebem o auxílio do governo, o benefício do governo, têm acesso a um crédito. As pesquisas mostraram que a maioria das famílias que buscou esse crédito, especialmente na Caixa, foi para pagar conta atrasada. Então, para pagar conta atrasada, com juros, tomou um empréstimo que aparentemente tinha um juro menor, menos proibitivo do que o crédito direto ao consumidor, que tem uma taxa maior pela segurança do desconto do Auxílio Brasil, mas numa condição absurda para famílias com uma renda tão mais baixa e com um comprometimento de 40% da renda. Então, toda a reformulação faz sentido, quer dizer, não poder passar de comprometimento de 5% da renda, não poder passar de 6 parcelas, para não alongar demais o horizonte desse compromisso, porque isso compromete 2 anos a capacidade, no caso de uma parcela de 24 meses, compromete 2 anos da renda dessa família ou dessa pessoa. Então, a medida vai no sentido correto. Há uma discussão aqui sobre o acesso ao crédito, né? A gente fala tanto sobre microempresas, temos que falar sim sobre os consumidores de menor renda que, por causa da taxa de juros no Brasil, não conseguem. Mas não adianta criar um modelo que parece super sedutor, mas que coloca as pessoas em risco, e risco financeiro grave. E seria um medo de calote também? De você liberar um crédito? O calote não, porque como é um consignado, o Tesouro Nacional já repassa para os beneficiários o valor descontado. Então, você imagina o seguinte, a pessoa recebia, antes a regra anterior era o desconto só pode valer para um limite de R$400, porque os R$600 do Auxílio Brasil, que agora volta a chamar Bolsa Família, ele era temporário a princípio, né? Então, agora, inclusive, tem essa dúvida, assim, a gente eu já mandei mensagem lá para saber exatamente se esses 5% são sobre R$600, sobre R$400. Agora, o que é importante dizer aqui é o seguinte: quem já tomou o empréstimo, talvez tenha que procurar a Caixa ou aquela instituição para ver se consegue renovar numa condição diferente, né? Porque os juros é menor, o comprometimento da renda é menor, portanto vai precisar fazer talvez uma revisão para sair desse risco financeiro de ter feito um crédito nas condições passadas. Era de 3,5% e agora foi para 2,5%. Ao mês, isso é um absurdo de caro, entende? Assim, para um crédito sem risco.
Porque, afinal de contas, o Tesouro já vai passar o dinheiro direto com o desconto da parcela?